Deus. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Bom é poder estar uma vez mais neste lugar para adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. 2 Samuel, capítulo de número 6, e o versículo é o versículo 1, vamos ler até o 12, para entendermos o contexto desta história. E vamos ler também Hebreus, capítulo de número 9, o versículo de número 4. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor Júlio Mafra, ao pastor Davi, a minha esposa que está nos acompanhando, a irmã Carla. Depois ela vai estar louvando ao Senhor. E também o meu irmão, presbítero irmão Osias. Pela bondade do Senhor, nós estamos na liderança dos casais ali no setor do Rio Pequeno. E o presbítero irmão Osias e a irmã Jaqueline são líderes ali na congregação do setor do Areias, têm trabalhado na obra do Senhor. Também nosso amigo, diácono Josias, a irmã Jennifer, a qual nós congregamos 4 anos ali no setor, ali na Jardim Palmeiras, como segundo pastor, e temos uma grande amizade. 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 1, está escrito assim: E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baala de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Carta do escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 9, e o versículo de número 4 está escrito assim: que tinha o incensário de ouro, e a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E você tome seu assento, glorificando ao Senhor. Vendo e vivendo o extraordinário de Deus. Nesta noite eu quero ministrar uma palavra aos nossos corações com o tema: quem é Ele? Quem é Ele? Nós lemos a palavra do Senhor em 2 Samuel, aonde fala sobre estas famílias, a família de Abinadab, fala da família de Obed-edom. Mas para nós entendermos o contexto dessa história,
Nós sabemos que em Êxodo capítulo de número 25, Deus vai dar uma ordem para Moisés, para ele construir o tabernáculo, e dentro da ordem da construção do tabernáculo, Deus vai dar alguns utensílios a qual ele ia construir. Entre eles estava a arca da aliança, ou a arca do concerto. A Bíblia Sagrada diz, Êxodo capítulo de número 37, que o Espírito Santo se apoderou de um homem chamado Bezalel, e ele começou a produzir aqueles utensílios a qual Moisés havia pedido para ele. Deus dando sabedoria a Bezalel, o Espírito Santo toma ele vai construir. Quando ele vai construir a arca da aliança, ela era feita de madeira de acácia, e nós sabemos que a madeira de acácia, ela tem alguns nós, ela tem alguns dilemas para trabalhar a madeira de acácia, mas quando ele termina aquela arca, ele vai revestir ela de ouro puro, ele vai revestir a arca da aliança com ouro para cobrir as imperfeições daquela madeira de acácia. A arca da aliança é o símbolo da presença de Deus. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus entre o povo, e a Bíblia Sagrada diz que vai passando os anos, e eles levavam aquela arca, levavam os utensílios. A Bíblia também menciona que havia maneira de levar aquela arca para ser conduzida pelo povo, mas nós chegamos em 2 Samuel, 1 Samuel também vai dizer que agora no capítulo 4 de 1 Samuel, a arca vai ser levada pelos filisteus, porque o povo de Israel vai para a guerra. Eli era o sacerdote, seus filhos Ofni e Finéias estavam trabalhando junto com Eli, e eles vão à guerra, perdem a batalha, e eles vão dizer: nós precisamos levar a arca da aliança até o arraial, e eles vão levar, e a Bíblia Sagrada diz que agora os filisteus vão levar a arca da aliança cativa, vão levar a arca da aliança para si, e a Bíblia Sagrada diz que quando o mensageiro chega trazendo a notícia, o sacerdote Eli, agora com seus 98 anos, ele vai cair da cadeira, vai morrer, e quando a nora de Eli, esposa de Finéias, que estava no período de gestação, ela vai se precipitar e ela vai dar à luz, e a parteira vai perguntar qual é o nome da criança, e ela sussurrando vai dizer Icabode, que quer dizer foi-se a glória do Senhor. Ela estava declarando que agora a presença do Senhor não estava mais com Israel, não estava mais junto do povo, e a Bíblia Sagrada diz que eles vão levar a arca da aliança para uma cidade e vão deixar ali, mas Deus vai começar a castigar os filisteus, vai começar a trazer terror sobre os filisteus, e eles vão levar a arca da aliança até uma casa de um homem chamado Abinadab. Nós sabemos a história que para ser levada a arca, foi colocada em um carro com vacas, e as vacas vão levar a arca, e vai chegar na cidade, eles vão colocar, e Abinadab vai guardar a arca da aliança por 20 anos dentro da sua casa. Por 20 anos a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, estava dentro da casa de Abinadab, mas Abinadab, ele não vai valorizar a presença de Deus. Abinadab não vai adorar a Deus. Abinadab não vai valorizar aquilo que era a presença de Deus. Aqui nós já aprendemos uma grande verdade: tempo de crente não atrai a presença de Deus. Não adianta eu ter 10 anos, 20 anos, ter nascido num berço evangélico, mas se eu não adorar a Deus, não valorizar a presença de Deus, ela não vai estar na minha vida. Vivemos dias onde é valorizado todas as coisas, menos a presença de Deus. Eu não entendo como tem cristão que passa o mês todo, espera o primeiro domingo
domingo, pastor Júlio, para vir no culto de Santa Ceia, e quer que o pastor tenha uma palavra, quer que a presença esteja na vida dele, porque ele acha que ele cumprindo um ritual, ele vai ser salvo. Mas nós aprendemos nesta noite que nós precisamos valorizar a presença de Deus, valorizar Deus na nossa vida, na nossa casa, porque quando nós valorizamos a Deus, nós vemos e vivemos o extraordinário. Mas por 20 anos, estava a arca, a presença do Senhor, o símbolo da presença do Senhor, dentro da casa de Abinadab, mas ele não valorizou. Segundo, ele não buscou a conhecer a Deus. Ele não quis saber o que Deus poderia fazer na sua vida. Ele simplesmente deixou ali aquele objeto que era o símbolo da presença do Senhor e não conheceu a Deus. Vivemos dias onde pessoas querem conhecer tudo, menos conhecer a Deus. Mas eu tenho uma palavra nesta noite, direcionada para a tua vida, que nós precisamos crescer e prosseguir conhecendo a Deus. Ramachura, não é conhecer religião, não é conhecer tradições assembleianas, mas é conhecer o Deus Todo-Poderoso. Nossos filhos têm que olhar para nós e conhecer Deus através da nossa vida. Nossos familiares têm que olhar para nós e conhecer Deus através do nosso testemunho, porque uma roupa, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço não é sinal de quem conhece a Deus, mas quem conhece a Deus é guiado por Ele, é direcionado por Ele. E se você conhece a Deus, fica tranquilo, porque Ele vai te guardar, Ele vai te livrar. Mas por 20 anos, Abinadab não buscou a conhecer a Deus. Terceiro, ele não honrou a Deus. Honrar a Deus não é somente com meus dízimos, com minhas ofertas, mas em tudo eu honro a Deus. Em todos os momentos da minha vida, eu preciso honrar a Deus. E passa-se 20 anos, e agora Davi vai assumir o trono, e ele vai dizer: nós precisamos trazer aquilo que é o símbolo da presença do Senhor para dentro da casa do Senhor que nós vamos construir. E Davi vai pegar a sua comitiva, vai ir até onde estava Abinadab. Chegando na casa de Abinadab, Abinadab vai pegar os seus filhos, e nós lemos que eles vão colocar a arca da aliança em cima de um carro novo de boi para conduzir a arca, porque certamente quando eles chegaram, Abinadab lembrou: olha, eu não sei como carrega a arca, eu não sei como transporta a presença do Senhor, porque ele não buscava a Deus, ele não conhecia a palavra do Senhor. Então vai vir na sua mente: nós vamos fazer como o inimigo fez, porque filisteu colocaram a arca em cima de um carro e deu certo, então vai dar certo. Sabe qual é um dos maiores problemas do nosso dia? Que tem pessoas que querem usar ferramentas do mundo lá aqui dentro para invocar, para buscar a presença de Deus. Eu vim nesta noite te dizer: o que o mundo faz não adora a Deus, mas o que eu faço, o que tu faz, nós sim adoramos a Deus. Não precisa usar ferramentas mundanas para atrair a presença de Deus. Abinadab pensa: eu vou usar o que os filisteus usaram, um carro novo, e coloca a arca da aliança em cima. Quando eles começam a conduzir, a Bíblia Sagrada diz que eles chegam na eira de Nacon, e ela vai deitar, e ela vai caindo. O filho coloca a mão sobre a arca, Deus abre ele no meio, e agora ele está morto. E o que mais me chama a atenção da Abinadab, agora pastor Davi,
que ele vai precisar ver o seu filho morto, voltar para a sua casa e contar para a sua esposa e dizer: nosso filho morreu porque nós não ensinamos a eles como teria que servir a Deus. Nosso filho morreu porque nós não ensinamos o caminho que conduz a Deus. Eu vim nesta noite te dizer: o céu é bom, mas nós precisamos ser testemunhas vivas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a andar no caminho. Nós precisamos colocar na mente dos nossos filhos que o céu é real, mas o inferno é real também. Agora, aquele pai tem que chegar dentro da sua casa e dizer: nosso filho está morto. Ora machura mandaramahai. Porque eles não conheciam a Deus, não conhecia como teria que transportar a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Quem precisava transportar a arca eram levitas, que deveriam carregar a arca, conforme está em 1 Crônicas 15, do versículo 2 ao 14. E você pode pensar: mas nós vivemos na graça, como que nós transportamos a presença do Senhor? Como que tem que ser a nossa caminhada? É aquilo que Jesus disse aos seus discípulos no capítulo 16 de Mateus, do versículo 24 ao 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquela arca não era para ser transportada pelos carros de bois, mas os levitas precisavam colocar nos seus ombros e levar até o local. Mas nós lemos aqui que a arca agora vai ficar na casa de um homem chamado Obed-edom. Obed-edom, o geteu. Davi não quis levar a arca, e ele vai deixar na casa de Obed-edom. E ela vai ficar por 3 meses. E nós podemos pensar: por que Deus abençoou Obed-edom? Porque ele está inserido no Salmo de número 15, e no verso 1 ao 3, aonde o próprio rei Davi diz da pureza de coração. Agora, aquilo que era símbolo da presença de Deus, vai ir para a casa deste homem chamado Obed-edom. E por 3 meses, ele viveu o extraordinário de Deus. Obed quer dizer servo, adorador. E nesta noite, eu vim como profeta de Deus dizer: se você é adorador, se prepare para viver, para ver o extraordinário de Deus. Por 3 meses, a arca da aliança vai ficar dentro da casa de Obed-edom, e a notícia era: e abençoou a Obed-edom e toda a sua casa, porque dentro da arca da aliança havia alguns utensílios que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. O primeiro, a qual lemos em Hebreus capítulo 9, verso 4, a Bíblia diz que dentro da arca havia um vaso de maná. O que era maná? Maná, nós sabemos que era aquele alimento que Deus providenciou ao povo na peregrinação. Maná, ele era um pão branco, ele era parecido com uma semente de coentro e tinha sabor de mel, mas ele é o símbolo da provisão de Deus. Maná em hebraico quer dizer manhu, é uma expressão, porque quando eles olhavam, eles diziam:
quem é Ele, ou o que é isso. Por isso nesta noite eu vim pregar para você, quem é Ele. Sabe quem é o nosso maná? É aquilo que João escreveu no capítulo de número 6, quando Jesus disse à multidão: olha, nós precisamos alimentar a multidão. E eles vão dizer: só tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus vai dizer: olha, que entrega na minha mão, eu vou fazer um milagre. João 6, Jesus multiplica pães e peixe, e alguém pergunta: quem é Ele? E Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Oramachura, uramacanda, aramachandaraia. Alegra o teu coração nesta noite, porque Jesus está neste lugar. E se prepare para viver a provisão de Deus. Quem é Ele? Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele vai dizer, olha, Deuteronômio 15, do 15 ao 18, Moisés diz: vai levantar um grande profeta e vai alimentar a multidão. E quando Jesus multiplica os pães e peixes, ele diz: eu sou o pão da vida. Maná quer dizer quem é Ele, ou o que é isto. Sabe por quê? Alguém olha para nós e diz: olha, como é que pode? No outro tempo ele estava enfermo e hoje está curado. E a pergunta é: quem fez isso? Foi Jesus, porque Jesus, Ele ainda cura. Jesus, Ele ainda faz milagre. Se prepare. Eu vim nesta noite te dizer: se você adorar a Jesus, buscar a Jesus, as pessoas vão olhar para você e vão perguntar: quem fez isso? E você vai dizer: foi Ele, foi Ele. Tem maná nesta noite para a tua vida. Quem fez isso? Jesus, porque Ele ainda cura. Jesus, porque Ele ainda faz o extraordinário. A Bíblia Sagrada diz que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto, mas eu tenho alimento para a vida eterna. A arca da aliança ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e a notícia era: e Deus abençoa ele e toda a sua casa. Não é porque Obed-edom era bom, não, é porque ele entendeu que quando ele adora, Jesus entra com providência. Enquanto ele adora, Jesus faz o extraordinário. O problema é que estamos acostumando com a presença de Jesus, estar na igreja e vir no culto. Não, nós precisamos adorar a Ele, exaltar a Ele, porque nós sabemos que quando o povo estava no deserto, todos os dias, pela manhã, o maná descia, e a ordem era: não pode guardar o maná para o outro dia. O da segunda se alimenta na segunda, o na terça é na terça. Jesus é assim também. Eu busco Ele na segunda, mas eu busco Ele na terça também. E se você está buscando a Jesus, eu tenho uma palavra do céu: se prepare, porque notícias vão vir ao teu respeito, e alguém vai dizer: quem fez isso? E você vai dizer: foi Jesus, é Ele, é por Ele, é por causa dEle é que nós estamos aqui. Dentro da arca da aliança continha também a vara de Arão que floresceu no deserto. A Bíblia diz em Números, capítulo de número 17, do verso 7 ao 10, que houve uma murmuração entre o povo de Israel, e eles vão chamar Moisés e vai dizer: Deus vai ter que provar se Deus é na vida de Arão ou não é, porque murmurador é assim. Todos os dias nós temos que provar se Deus é com nós ou não é. Mas a Bíblia Sagrada diz que Moisés fala ao povo: vamos pegar 12 varas de amendoeira, vamos enterrar ela, e nós vamos ver qual que florescer, essa é a que Deus escolheu. A Bíblia
Bíblia Sagrada diz que vai passar a noite, vai vir amanhã, e eles vão até onde estavam as varas, vão tirar as varas. Quando chega na vara de Arão, a Bíblia Sagrada diz que ela estava florescendo, ela estava com flores. Eu vim nesta noite te dizer: se você busca a presença de Deus, a tua casa vai florescer, a tua família vai florescer, o teu casamento vai florescer. E tem mais, além de florescer, ela estava produzindo frutos. Levanta suas mãos aos céus. Oh, Rebaia, Alamachura. Se você olhar as notícias, não vai produzir, mas eu vim nesta noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, te dizer: se prepare, porque você vai florescer, você vai produzir, você vai dar amêndoas, você vai alimentar a multidão, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. A vara de Arão, ela produz frutos, flores e amêndoas. Porque quando nós valorizamos a presença de Deus, nós vivemos o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus. A vara de Arão floresceu. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz em Jeremias, capítulo de número 1, que Deus agora chama Jeremias para o ministério. Quando ele chega no verso de número 11, ele diz ao profeta Jeremias: Jeremias, o que é que tu vês, Jeremias? Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus vai dizer: olha, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Sabe o que significa a vara de amendoeira? Era a primeira árvore que florescia na primavera. Quando alguém olhava que a amendoeira estava dando fruto, agora a vara de amendoeira, ele sabia que a primavera chegou. Eu vim nesta noite te dizer: você pode ter enfrentado o inverno, mas se prepare, porque a primavera de Deus está chegando sobre a tua vida. E tem mais: tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque eu velo sobre a minha palavra, profeta Jeremias. Terceiro, dentro da arca da aliança havia as tábuas da lei, dada por Deus a Moisés. Fala sobre a direção de Deus. Porque tem muitas pessoas que andam para um lado para o outro e não sabem o que fazer. Na segunda-feira vai na casa de oração da irmã. Na terça-feira vem o culto de ensino. Na quarta-feira vai em outro lugar, porque não tem uma direção. Mas quem busca a presença de Deus, quem valoriza a presença de Deus, ele tem a direção. Eu vim nesta noite te dizer: fica tranquilo, alegra o teu coração, porque Deus tem um direcionamento para a tua vida. Oramachura, Uramacanda, Aramachandaraia. É Deus que dá a direção certa. Ei, fica tranquilo, Deus que tem direção para os teus negócios. Você chegou aqui preocupado dizendo: olha, as notícias não são boas, mas se você tem a presença de Deus, Ele vai te dar a direção certa, na hora certa, no momento certo. Mas o segredo é buscar em Deus a direção. As tábuas da lei falam sobre a direção de Deus. Nesta noite eu te pergunto: e a tua casa, a tua família, se parece com qual das duas famílias? Abinadab, aquela que está há 20 anos com a presença do Senhor dentro da sua casa, não valoriza a presença do Senhor, não honra o Senhor, não conhece ao Senhor. Ou você está como Obed-Edom,
buscando a presença do Senhor. Se você está buscando a presença do Senhor, eu vim debaixo da autoridade do nome de Jesus declarar esta palavra sobre a tua vida. A Bíblia diz: e a presença do Senhor ficou dentro da casa de Obed-edom por 3 meses, e a notícia era: e abençoou Deus a Obed-edom e a toda a sua casa. Oh, alamachura, uramacanda, aramachandaraya. Se prepare, porque vão ter que testemunhar acerca do que Deus vai fazer na tua vida. Nós podemos imaginar, se Obed-edom plantava, ele olhava, estava multiplicando a sua semente. As pessoas não entendiam, é porque a provisão de Deus chegou, o sobrenatural chegou, e ele estava sendo direcionado por Deus. E a notícia era: e abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua casa. E então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor. Orecalamachura mandaramai. E sabe quem se tornou Obed-edom? Se tornou o guardião da arca e se tornou o músico do templo. E nesta noite eu te pergunto: você tem valorizado a presença do Senhor na tua vida? Ou a presença do Senhor na tua vida está igual a Abinadab, encostada num canto? Se coloque de pé por bondade. Já foi cantado sobre esse aqui, mas eu preciso ler novamente. Romanos capítulo de número 11. Se puder colocar no data show. Romanos 11, 33 ao 36. Paulo vai fazer uma oração e vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. É por ele é que nós estamos aqui. É por causa dele que você está de pé. É por causa dele que o inimigo ainda não destruiu a tua casa. É por causa dele que a tua casa é alvo das bênçãos do Senhor. É porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Quem é ele? É Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Eu quero orar por você nesta noite. Você vai sair do seu lugar. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas o nome dele faz milagre. Sai do seu lugar e vem até a frente. Não é no nome do presbítero irmão Josias, não. É no nome dele. É no nome dele. Arabachura. É porque tem pessoas que acreditam no presidente da república, mas não usam o nome dele. É o nome dele que faz milagre. A Bíblia Sagrada diz em Atos 3: e Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, e havia um paralítico pedindo esmola.
E ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. É no nome de Jesus. Ele vai ser a tua provisão nesta noite. Se prepare para viver a provisão de Deus, seja ela sentimental, seja ela física. Ele tem provisão para a tua vida. Aleluia. Ora machura. Pode soltar o louvor e você vai falar com Ele nesta noite. Ele está neste lugar. Ore calamahai. Pra sentir de perto a tua presença, não posso me distanciar. Quando o véu do templo rasgou-se ao meio, deu-me a chance de me aproximar. Oh, aleluia! E apesar de falho, contigo falar, ter o privilégio, segredos contar, ter o privilégio de te adorar, tudo isso quando me ponho a orar. Quando eu oro, eu vejo o céu por dentro. Jesus está neste lugar. O Pai me abraça e traz alento. Ele cura a tua alma nesta noite. Oro pra lembrar a minha alma. Tenha calma, se eu tenho Deus, não há o que temer. Ele está neste lugar. Ele entra com provisão sentimental nesta noite. Nem sempre em palavras consigo expressar o que a minha alma quer falar. Outras vezes falo pra desabafar, mas o melhor mesmo é te adorar. Ore calamahai. Pois é te exaltando Exalte a Ele nesta e noite. percebo então que não há motivos pra preocupação. Do teu grande amor, então tenho tudo se tenho ao Senhor. Ore calamahai. Quando eu oro, eu vejo o céu por dentro. O Pai me abraça e traz alento. Oro pra lembrar a minha alma. Tenha calma, se eu tenho um Deus, não há o que temer. Não temerei, Ore calamahai. não temerei, não temerei. Orando eu vencerei. Não temerei, aleluia. Ore calamahai. Ore mahau e calabashandarabahai. Ore calamahai. Quando eu oro, eu vejo o céu Ore por calamahai. dentro. Deus está te dando direção nesta noite. O Pai me abraça e traz alento. Oro pra
Se eu tenho um Deus, não há o que temer. Mão levantada aos céus. É por causa dele, é por ele. E é no nome dele que nós vamos orar nesta noite. Não é no meu nome, não é no nome de um grande político, mas é no nome de Jesus. Tem pessoas que têm esquecido de usar o nome de Jesus. Alamashura e Kalamandaramahai. A Bíblia Sagrada diz, Pedro e João disseram no Atos 3, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho é em nome de Jesus. Quer ver o extraordinário? Use o nome de Jesus. Quer viver o extraordinário? Use o nome de Jesus. Faz alguns meses, um rapaz chegou lá na empresa, pastor Davi, e falou para o meu sócio, olha, eu preciso de uma oração. E nós como obreiro, eu falei, olha, qual é o teu problema? Ele disse, olha, eu tenho um tumor na minha cabeça. Eu peguei e falei para ele, olha, eu posso orar por ti aqui mesmo, ora. Eu peguei, abracei aquele homem e disse, em nome de Jesus, você vai ser curado. E sabe o que aconteceu? Todas as vezes que ele encontra o meu sócio, ele diz, olha, avisa para o pastor Josias que Jesus me curou. É o nome dele, é por causa dele. O problema é que muitas pessoas esqueceram de usar o nome de Jesus. Jesus, é no teu nome que nós oramos nesta hora. E eu dou ordem a todos os demônios que têm tentado parar, bloquear, neutralizar esta casa, esta família, em o nome de Jesus, seja tocado nesta noite. Jesus, é no teu nome que nós oramos e apresentamos as famílias que aqui estão, porque tu és a nossa provisão. Se alguém chegou neste lugar precisando de uma cura, eu libero uma palavra de cura em o nome de Jesus. Seja curado nesta noite. Se alguém chegou neste lugar precisando de uma direção, em o nome de Jesus, Ele vai te dar a direção. Orecaia, Alamachura, Oramacanda, Aramachandaraya, em o nome de Jesus. Alamachanda, Candaramahai, Elikelia, Alabrau e Calamachanda, Oremandoramahai. Jesus, começa a visitar famílias, começa a visitar lares, lares que foram alvo, estavam vivendo como Abinadab, se acostumaram com a tua presença, mas nesta noite, Senhor, começa a movimentar esta mente, começa, Senhor, a movimentar este coração. Espírito Santo, começa a renovar vidas nesta noite. Espírito Santo, começa a avivar ministério, chamadas que foram deixado de lado, mas pelo poder do teu nome, Jesus, levanta, Senhor, homens e mulheres, Senhor, é por causa dele, é por ele que são todas as coisas, e quem crê diz amém.